Muito bem, pessoal. Vamos voltando aqui à nossa disciplina de planejamento estratégico. Vamos falar agora, nessa aula 2, um pouco do ciclo de planejamento estratégico nas organizações. Esse é o objetivo, né? E a aula, então, está resumida nesse item, né? Fases do planejamento. Ou seja, no ano, nós temos algumas fases desse planejamento estratégico e é sobre isso que nós vamos falar aqui, ok? Bom, podemos resumir essas fases nos seguintes momentos, né? Antes do planejamento propriamente dito, né? Ou seja, de definir os objetivos, indicadores e metas, né? E as suas estratégias, nós temos uma etapa que nós chamamos aqui de coleta e tratamento e análise de dados, né? Que é a etapa onde nós vamos buscar essas informações na base da organização e fora da organização, né? Na base, com relação às nossas forças, fraquezas, né? E fora as nossas ameaças e oportunidades, que são informações relevantes para a construção das estratégias e os objetivos, indicadores e metas. Bom, a parte também que é muito importante é essa dita aqui, ó, premissas de planejamento. O que significa isso? Para a definição das metas no ano, né, ou no período em que o planejamento vai ser executado, né, existem variáveis que nós chamamos de exógenas ao nosso processo, ou seja, a gente não tem controle sobre elas, mas elas existem e podem nos afetar, né? Então, essas variáveis devem ser evidenciadas nas premissas de planejamento. Exemplo, nós fazemos uma previsão de receita anual, né, baseada numa taxa do dólar, por exemplo, ou de uma outra moeda estrangeira. Bom, se essa taxa ela mudar, ela for afetada, né, eu vou ter que rever essas minhas metas, tá certo? É a única condição. A revisão de metas ocorre quando as premissas de planejamento mudam e você tem que rever. Nunca por falta de recursos internos, né? Porque na hora que você planejou, você já considerou esses recursos de alguma forma. E não se deve ficar mexendo nas metas, né? E sim na busca de recursos. Agora, se houve uma mudança externa, aí é outra história. Aí eu não tenho controle, eu vou ter que rever minha meta, ok? Muito bem. Etapa seguinte, planejamento, ó, propriamente dito. O planejamento é a definição dos princípios de gestão, estratégias, objetivos, indicadores e metas, né? Esse é o planejamento. E aí depende, fundamentalmente, de um grupo que possa assessorar a alta administração nesse sentido, mas quem define é a alta administração. E, finalmente, sistema de reconhecimento e recompensa. Não adianta nada você definir as metas, mas se não tem uma consequência. Olha, atingir 100% das metas, beleza. Atingir 10% das metas, e aí? Faz o quê? Atingir 120% das metas, e aí? Faz o quê? Né? Então, se não tiver um sistema de reconhecimento e recompensa atrelado, a coisa não se sustenta, tá certo? Fica meio fake, ou seja, eu vou cumprir tabela, mas eu não vou ter consequência com relação a isso, ok? Outro ponto importante é o seguinte, pirâmide invertida da informação. Isso é bom a gente saber, né? Quanto mais no alto nível das organizações você se encontra, mais informação você tem. Então, essas informações aqui, ó, essas aqui, elas vêm de fora da organização. E são muitas, né? Às vezes maiores do que as de dentro, né? Nesse caso aqui, com certeza, ó, o que chega aqui no topo da organização é um subconjunto do que está dentro da organização, né? E o que vem de fora é muita coisa. Então, qual o papel
desse executivo aqui, desse CEO, ó. CEO. Qual o papel dele? O papel dele é transformar essa quantidade enorme de informação, né, que é uma diversidade, é uma instabilidade que pode gerar enorme na organização, em fatos e dados, em direcionamentos, né? Então, resumidamente, é o seguinte: esse cara aqui, ó, ele tem que transformar incerteza em certeza. Para quem vai executar, não ter dúvida do que vai executar. Tá certo? Isso é importantíssimo. Tá? Muito bem. Como é que é o nosso ciclo, então? Levantamento de dados, premissas de planejamento, planejamento e execução, e depois reconhecimento e recompensa. Esse é o ciclo, né? Então, sistematicamente, nós temos que estar fazendo isso. Terminou o planejamento? Terminou tudo? Vamos parar? Não. Continua a parte de levantamento de dados, né? Para ver se vai ter um impacto nas premissas. Se tiver, vamos ter que rever, né? Ou o próprio planejamento ou as metas até então definidas, ok? Normalmente nas empresas, como eu falei, começa em outubro, né? Novembro, dezembro no máximo se conclui, para que em janeiro já comece um novo ano, ok? Bom, uma parte que é também importante nesse início do planejamento é a definição do negócio da empresa, né? O negócio da empresa pode estar aqui, ó. Se eu olhar uma empresa de tecnologia, pode estar aqui, ó. Eu estou fornecendo hardware tangível, né? E isso significa, em termos de volume de entrega alto, que a minha margem é pequena, eu vou ter que construir barreiras, né? Se eu conseguir, né? De entrada, porque na medida que eu tenho volume para ganhar, né? Eu tenho que gerar barreiras, né? Se eu não gero barreiras, vários vão poder entrar e a minha margem fica menor ainda, tá certo? E quanto mais eu vou subindo aqui na pilha, ó, quanto mais eu subo aqui nessa pilha, eu vou agregando um valor diferenciado em termos de conhecimento, né? Até chegar aqui nesse topo, né? Onde eu vou trabalhar o quê? Pesquisa e desenvolvimento, onde o volume de entrega é muito baixo, o custo é alto, mas a margem também é alta. Então, tá bem, ó, tem essas variáveis aqui, tá certo? Então, quanto mais eu estou aqui em cima, eu estou aonde? Trabalhando intangível, pesquisa, informação, e isso normalmente é volume de entrega baixo e margem alto, né? O que hoje nós temos feito, as organizações têm feito? Combinado um pouco esses atributos de valor, né? Então, eu posso, por exemplo, eu ter aqui treinamento, ó, treinamento, a área que a gente está executando aqui nesse momento, né? Eu posso trabalhar o treinamento tradicional, onde eu tenho um, um volume definido. Ó, se eu estou ministrando aula para uma turma de 50 pessoas, é o máximo que eu consigo, esse volume. E aí eu tenho uma margem, né? Vou botar aqui uma margem, né? Pré-definida para esse volume, tá certo? Agora, se eu executo o treinamento não nos moldes tradicionais, mas no modo EAD, por exemplo, né? Eu posso aumentar esse volume. Posso. Eu vou ter que investir na infraestrutura, mas posso aumentar esse volume aqui, né? Posso, ao investir na infraestrutura e ter uma outra modelagem, a minha margem pode diminuir. Aí qual é a forma de ganhar? Aumentando o volume.
Aí o que que os EADs, muitos procuram fazer? Eles, no sentido de gerar uma receita, um lucro, né? Uma rentabilidade em cima disso, eles fazem o quê? Eles aumentam o volume, massifica. Aí são estratégias, né? Eu posso massificar, e aí eu vou diminuir o volume, ou eu posso manter, aí eu mantenho a minha margem, tá certo? Aí são estratégias também que você pode adotar nessa área, ou em qualquer área, né? Sempre manobrando esses atributos de volume de entrega e margem de ganho. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, essa etapa agora dessa aula era isso que eu queria falar de forma bem objetiva e esperamos vocês na próxima